A chuva caía como chicotadas sobre a estrada de terra batida. Isabel caminhava descalça, abraçando a barriga de 6 meses, com os pés sangrando e o vestido de algodão encharcado colado ao corpo. Cada passo era uma agonia. Cada respiração, um esforço contra o aperto no peito que não vinha só do cansaço, mas da humilhação, ainda queimando como brasa viva. 3 horas antes, ela ainda era alguém. Tinha um teto, uma cama estreita no quartinho dos fundos, 3 vestidos simples e a ilusão de que trabalho honesto bastava para sobreviver. Agora não era nada, menos que nada. Era lixo humano jogado na estrada como se nunca tivesse existido. A voz do coronel Álvaro Mendes ainda ecoava em seus ouvidos. Você não passa de uma oportunista, uma víbora que entrou na minha casa para manchar meu nome. Isabel havia tentado falar, explicar, implorar, mas ele não deixou. Nem mesmo olhou nos olhos dela. Apenas acenou com a mão enluvada, como quem espanta uma mosca, e ordenou: tire essa desgraçada daqui. Agora! 2 capangas a agarraram pelos braços. Isabel se debateu, gritou, tentou se ajoelhar, mas eles a arrastaram pelo corredor de pedra como um saco de batatas. As outras criadas observavam da cozinha em silêncio. Nenhuma ousou dizer uma palavra. Nenhuma ousou olhar nos olhos dela. Quando a jogaram do lado de fora do portão de ferro, a chuva já começava. Isabel caiu de joelhos na lama, sentindo a dor aguda subir pelas costas. Levantou os olhos para a casa grande, aquela construção branca de 2 andares, com varandas largas e janelas de vidro, e viu as cortinas se fechando uma a uma. Ela não existia mais. O portão bateu com um estrondo metálico que reverberou no ar úmido. Isabel ficou ali, ajoelhada na chuva, abraçando a barriga e tremendo, não de frio, de raiva, de vergonha, de desespero. Como eu deixei isso acontecer? A resposta era simples e cruel. Ela tinha acreditado nas promessas sussurradas no escuro, acreditado que ele, o coronel, homem fino e educado, seria diferente, que a amava, que cuidaria dela. Eu vou resolver tudo, Isabel. Confie em mim. Mentiras, tudo mentiras. Quando a barriga começou a crescer, o coronel mudou. Parou de procurá-la. Parou de olhar para ela. E quando a esposa dele, Dona Eugênia, mulher magra e de olhar afiado como faca, descobriu, não houve conversa. Houve apenas a acusação, o julgamento e a sentença. Vagabunda, golpista, interesseira. Isabel se levantou devagar, limpando o barro do rosto com as costas da mão. A chuva caía mais forte agora, encharcando tudo. Ela começou a andar. Não sabia para onde. Só sabia que precisava sair dali. Precisava se afastar daquela casa, daquele portão, daqueles olhos que a julgaram sem ouvir. A estrada era longa e deserta. De cada lado, plantações de café se estendiam até onde a vista alcançava. Isabel conhecia bem aquela terra. Tinha trabalhado nela, colhido café sob o sol escaldante, carregado água, lavado roupa, servido o jantar enquanto o coronel conversava com homens importantes sobre política e negócios. Agora era uma estranha. Os pés descalços afundavam na lama. As pedras afiadas cortavam a pele. Isabel tropeçou, quase caiu, mas se segurou num tronco de árvore. A respiração vinha curta, a barriga pesava. O bebê se mexia, chutando como se também sentisse o desespero. Calma, meu filho, ela sussurrou, acariciando a barriga. A gente vai encontrar um lugar, eu prometo. Mas era mentira. Ela sabia. Onde ela iria? Não tinha família. A mãe tinha morrido de febre quando Isabel tinha 12 anos. O pai, bêbado e violento, tinha sumido logo depois. Isabel cresceu sozinha, pulando de fazenda em fazenda, trabalhando em troca de comida e teto. Nunca teve nada que fosse realmente seu. E agora, grávida e marcada como mulher perdida, quem iria contratá-la? Quem iria abrir a porta para ela? Ninguém. A chuva parou de repente, como se Deus tivesse fechado uma torneira. O céu continuava cinza,
pesado, mas agora havia silêncio. Um silêncio que doía mais que o barulho da tempestade. Isabel parou no meio da estrada, olhando para os lados. À direita, uma cerca de madeira apodrecida separava a estrada de um pasto vazio. À esquerda, um campo de milho abandonado, com as plantas murchas e amareladas. Nada. Não havia nada. Ela se sentou na beira da estrada, encostando as costas numa pedra fria. As lágrimas vieram, finalmente. Quentes, grossas, misturadas com a chuva que ainda pingava do cabelo. Isabel chorou até não ter mais força. Chorou até o corpo inteiro doer. Chorou até adormecer ali mesmo, sentada na lama, com a cabeça tombada para o lado e a mão sobre a barriga. O som de cascos acordou Isabel. Ela abriu os olhos devagar, desorientada. O céu estava mais claro agora, com raios de sol furando as nuvens. O corpo inteiro estava duro, dolorido. A barriga parecia pesar 100 quilos. A boca estava seca, com gosto de terra. Onde eu estou? A memória voltou como um soco no estômago. A expulsão, a chuva, a caminhada. E agora, o som de cavalos se aproximando. Isabel tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Ela ficou ali, apoiada na pedra, observando a carroça que surgia na curva da estrada. Era simples, de madeira escura, puxada por 2 cavalos castanhos. E no banco do condutor um homem. Ele era grande, ombros largos, costas retas, chapéu de couro protegendo o rosto do sol. Vestia camisa de algodão surrada, calça de trabalho e botas gastas. As mãos que seguravam as rédeas eram grandes, calejadas, mãos de quem trabalha a terra. A carroça parou a poucos metros de Isabel. O homem desceu devagar, tirando o chapéu e revelando o rosto. Ele devia ter uns 40 anos, talvez mais. Rosto anguloso, com barba por fazer de alguns dias, olhos escuros e fundos, como se carregassem um peso invisível. Não era bonito no sentido clássico, mas tinha uma presença. Algo sólido, firme. Ele olhou para Isabel em silêncio, franzindo a testa. "Você está machucada", disse ele com voz grave e rouca. Isabel não respondeu. Não conseguia. A garganta estava fechada. O homem deu um passo à frente, agachando-se para ficar na altura dela. Os olhos dele percorreram o rosto de Isabel, o vestido rasgado, os pés sangrando, a barriga. "Você está sozinha?" perguntou ele sem emoção na voz. Não era frieza, era cautela. Isabel assentiu, engolindo seco. "Tem para onde ir?" Ela balançou a cabeça. "Não." O homem ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a. Isabel sentiu o peso daquele olhar. Não era um olhar de desejo. Não era um olhar de pena. Era um olhar de cálculo. Como se ele estivesse medindo se ela era uma ameaça ou uma responsabilidade. Finalmente, ele suspirou, colocando o chapéu de volta na cabeça. "Meu nome é Joaquim Ferreira. Tenho uma fazenda a uns 5 quilômetros daqui. Não é grande, mas tem comida e teto. Se você quiser, pode vir comigo. Mas não espere luxo, e vai ter que trabalhar." Isabel piscou, sem acreditar no que estava ouvindo. Por que você está me ajudando?" Joaquim se levantou, limpando a poeira das calças. "Porque eu já vi gente morrer na estrada por falta de compaixão alheia, e porque não consigo dormir à noite sabendo que deixei alguém para trás." Ele estendeu a mão para ela. Isabel olhou para aquela mão calejada, marcada por cicatrizes e calos. Era a mão de um trabalhador, de alguém que conhecia dor, e de alguma forma isso a fez confiar. Ela segurou a mão dele e deixou que Joaquim a puxasse para cima. As pernas tremiam, o corpo inteiro doía, mas Isabel conseguiu ficar de pé. Joaquim a guiou até a carroça, ajudando-a a subir. Ele não disse mais nada. Apenas voltou para o banco do condutor, pegou as rédeas e deu um comando seco aos cavalos. A carroça começou a andar. Isabel se acomodou na parte de trás, entre sacos de grãos e ferramentas de trabalho. O cheiro de terra molhada e feno era reconfortante de alguma forma. Ela encostou a cabeça na lateral da carroça, fechando os olhos e sentindo o balanço suave do movimento. Pela primeira vez em horas, ela respirou fundo.
Talvez eu não vá morrer hoje. A fazenda de Joaquim Ferreira apareceu no horizonte depois de 1 hora de viagem. Isabel estava quase adormecida quando a carroça parou. Ela abriu os olhos e olhou ao redor. A propriedade era modesta. Uma casa de madeira de 1 andar só, com varanda estreita e telhado de barro. Ao redor havia um curral vazio, um galinheiro, uma horta meio abandonada e alguns pés de laranja. Tudo parecia funcional, mas parado, como se o tempo tivesse congelado ali. Joaquim desceu da carroça e estendeu a mão novamente para Isabel. Bem-vinda. Isabel aceitou a ajuda e desceu, observando a casa com atenção. As janelas estavam fechadas, a varanda vazia. Não havia flores, nem roupas no varal, nem sinal de vida além dos animais. Você mora sozinho? Perguntou ela timidamente. Sim. Joaquim não ofereceu mais detalhes. Ele apenas caminhou até a porta da frente, destrancou e empurrou a madeira pesada. Entre. Isabel hesitou por um segundo, mas o cansaço era maior que o medo. Ela entrou. A casa cheirava a poeira, a mofo, a solidão. A sala era simples, com móveis de madeira cobertos por lençóis brancos. Havia uma mesa no centro, cadeiras ao redor, um sofá encostado na parede. Tudo estava arrumado, mas abandonado, como um museu. Isabel virou-se para Joaquim, que estava parado na porta, observando-a com aquele olhar impenetrável. Eu não sei como agradecer, disse ela com a voz trêmula. Não precisa agradecer, só precisa trabalhar, respondeu Joaquim, tirando o chapéu e colocando-o no gancho da parede. Vou te mostrar o quarto. Amanhã a gente conversa sobre o que você vai fazer aqui. Ele caminhou pelo corredor estreito e Isabel o seguiu. Os passos dele eram pesados, firmes, os dela trêmulos. Joaquim parou numa porta ao final do corredor e a abriu. Pode usar este quarto. Isabel entrou e olhou ao redor. Era pequeno, mas limpo. Havia uma cama simples, um criado mudo, uma janela com vista para a horta. Nada mais. Tem lençóis no armário, e se precisar de água, o poço fica nos fundos. Joaquim se virou para sair, mas Isabel o chamou. Joaquim, ele parou, sem se virar. Por que você fez isso? Realmente, por que me trouxe para cá? Houve um longo silêncio. Joaquim ficou parado na porta, de costas para ela. Finalmente ele disse com voz baixa, porque eu sei o que é perder tudo. E sei que ninguém merece passar por isso sozinho. E então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Isabel ficou ali, sozinha no quarto silencioso, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Ela se sentou na cama, sentindo o colchão afundar sob o peso do corpo cansado. As lágrimas vieram de novo, mas desta vez não eram só de dor, eram de alívio. Isabel acordou com o canto do galo. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto simples. Por um instante, ela não soube onde estava. Então a memória voltou. A expulsão, a chuva, Joaquim. Ela se sentou na cama, sentindo o corpo todo dolorido. Os pés ainda ardiam dos cortes. A barriga pesava. Mas pela primeira vez em dias, ela tinha dormido sob um teto. Isabel se levantou devagar e caminhou até a janela. Lá fora, a fazenda estava acordando. Galinhas ciscavam no terreiro. O galo cantava no galinheiro. E ao longe, ela viu Joaquim saindo do celeiro, carregando um balde. Ele vestia a mesma roupa do dia anterior. Camisa de algodão surrada, calça de trabalho, botas gastas. Caminhava com passos firmes, a cabeça baixa, como quem está acostumado a trabalhar sozinho. Isabel observou-o por um momento, tentando entender aquele homem. Ele tinha salvado ela sem pedir nada em troca, sem fazer perguntas, sem julgamentos. Quem é você, Joaquim Ferreira? Ela se afastou da janela e abriu a porta do quarto. O corredor estava silencioso. Cheirava a madeira velha e poeira acumulada. Isabel caminhou devagar, observando os detalhes da casa. Havia retratos nas paredes, mas todos estavam virados para baixo ou cobertos por panos. Havia móveis bonitos, mas todos cobertos por lençóis brancos.
Havia uma casa inteira, mas parecia morta, como se o tempo tivesse parado. Isabel chegou à sala e parou, olhando ao redor. A mesa estava limpa, mas sem toalha. As cadeiras estavam arrumadas, mas sem almofadas. Tudo estava funcional, mas vazio. Ela caminhou até a cozinha. Ali era diferente. A cozinha era o único lugar da casa que parecia realmente usado. Havia panelas penduradas na parede, um fogão a lenha ainda com brasas mornas, uma mesa pequena com 2 cadeiras. E sobre a mesa, uma xícara de café vazia e um prato com migalhas de pão. Joaquim tinha tomado café sozinho. Isabel sentiu uma pontada no peito. Aquela casa respirava solidão. Ela olhou pela janela da cozinha e viu Joaquim no curral, alimentando os animais. Ele se movia com eficiência, sem pressa, mas sem pausas, como alguém que tinha uma rotina e se agarrava a ela para não enlouquecer. Isabel decidiu fazer algo. Ela acendeu o fogão, colocou água para ferver e começou a procurar nos armários. Encontrou café moído, açúcar, farinha, ovos. Não muito, mas o suficiente. Ela preparou café fresco, fez pão na chapa, fritou ovos com banha. O cheiro começou a se espalhar pela casa, trazendo vida àquele lugar morto. Joaquim entrou na cozinha meia hora depois, carregando o balde vazio. Ele parou na porta, surpreso, olhando para a mesa posta. Café fumegante, pão quentinho, ovos fritos, manteiga. Isabel estava de pé ao lado do fogão, limpando as mãos num pano. "Bom dia", disse ela timidamente. Joaquim ficou em silêncio por um momento, olhando para a comida. Então ele tirou o chapéu e o pendurou no gancho. "Bom dia", respondeu ele com a voz grave. Ele se sentou à mesa, ainda olhando para a comida como se não acreditasse. Isabel serviu o café dele e se sentou do outro lado da mesa. Eles comeram em silêncio. Joaquim mastigava devagar, com os olhos fixos no prato. Isabel observava-o discretamente, tentando ler alguma emoção naquele rosto duro. Mas ele não dava pistas. Finalmente, Joaquim limpou a boca com as costas da mão e disse: "Você não precisava ter feito isso." "Eu quis fazer", respondeu Isabel. "Você me deu abrigo. É o mínimo que posso fazer." Joaquim olhou para ela pela primeira vez. Aqueles olhos escuros e profundos a estudaram por um momento. "Você vai ficar aqui até o bebê nascer. Depois, se quiser ir embora, eu não vou impedir. Mas enquanto estiver aqui, vai trabalhar. Limpar, cozinhar, cuidar da horta. Não é caridade, é troca." Isabel assentiu. "Entendido." "E outra coisa", Joaquim continuou com a voz mais baixa. "Tem lugares nesta casa que são proibidos. Quartos trancados. Você não entra lá." "Entendeu?" Isabel sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo naquele tom de voz, algo doloroso. "Entendido", ela repetiu. Joaquim se levantou, pegou o chapéu e saiu sem dizer mais nada. Isabel ficou sozinha na cozinha, ouvindo os passos dele se afastando. Ela olhou ao redor para aquela casa silenciosa e entendeu. Joaquim não estava vivendo. Ele estava apenas sobrevivendo, assim como eu. Os dias seguintes caíram numa rotina. Isabel acordava cedo, preparava o café, limpava a cozinha. Joaquim comia em silêncio e saía para trabalhar na lavoura. Ela passava o dia limpando a casa, varrendo, tirando a poeira dos móveis cobertos. Aos poucos, a casa começou a respirar de novo. Isabel abriu as janelas. Deixou o sol entrar. Lavou as cortinas empoeiradas e as colocou para secar no varal. Limpou os vidros até brilharem. Varreu a varanda. Regou as plantas quase mortas da horta. A cada dia, um pouco mais de vida voltava àquele lugar. Mas Isabel percebeu algo. Havia uma porta no corredor que estava sempre trancada. Era a última porta, no final do corredor. E sempre que ela passava por ali, sentia um peso no ar, como se algo triste estivesse preso do outro lado. Ela nunca perguntou sobre aquela porta. E Joaquim nunca falou. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Isabel tinha feito um jantar simples. Arroz, feijão, carne cozida com batatas. Ela colocou tudo na mesa e esperou.
Joaquim entrou na cozinha como sempre, cansado, sujo de terra, silencioso. Ele se sentou e começou a comer. Isabel o observava, curiosa. Ele nunca fazia perguntas sobre ela, nunca perguntava de onde ela vinha, quem era o pai do bebê, por que estava sozinha, e ela nunca oferecia informações. Mas naquela noite algo era diferente. Joaquim estava mais devagar, mastigava sem prestar atenção. Os olhos estavam distantes, perdidos em algum lugar do passado. Joaquim, Isabel chamou suavemente. Ele piscou e olhou para ela, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Você está bem? Perguntou Isabel. Joaquim ficou em silêncio por um momento. Então ele largou o garfo e encostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto cansado. Hoje faz 8 anos, disse ele com a voz rouca. Isabel franziu a testa. 8 anos de quê? Joaquim olhou para a janela, para o céu escuro lá fora. Que minha esposa morreu. O silêncio caiu como uma pedra. Isabel sentiu o coração apertar. Ela não sabia o que dizer. Joaquim continuou com a voz baixa e pesada. Ela se chamava Laura. A gente tinha acabado de casar. Ela engravidou rápido. A gente estava feliz, construindo uma vida juntos. Ele pausou, engolindo seco. O parto foi difícil. Durou 2 dias. Ela sangrou muito. Eu chamei a parteira, mas não teve jeito. Laura morreu na minha frente. E o bebê nem chegou a respirar. Isabel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Joaquim, eu sinto muito. Ele balançou a cabeça, ainda olhando para a janela. Eu tranquei o quarto dela no dia do enterro. Não consegui entrar lá de novo. Tudo está do jeito que ela deixou. As roupas, os sapatos, o espelho, tudo. Ele finalmente olhou para Isabel. E pela primeira vez, ela viu a dor naqueles olhos escuros. Eu não salvei você por pena, Isabel. Eu salvei você porque não consigo deixar outra mulher grávida morrer sozinha. Não de novo. Isabel não conseguiu segurar as lágrimas. Elas desceram quentes pelo rosto. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar, por me dar uma chance. Joaquim assentiu, levantando-se da mesa. Descanse, amanhã tem trabalho. E ele saiu, deixando Isabel sozinha na cozinha, com o coração apertado e a compreensão clara. Aquele homem carregava um peso tão grande quanto o dela, talvez maior. Nas semanas seguintes, algo mudou entre eles. Não foi repentino, foi sutil, como uma porta se abrindo devagar. Joaquim começou a falar mais. Não muito, mas o suficiente. Ele contava sobre a fazenda, sobre os animais, sobre a terra. Isabel ouvia, aprendendo, e Isabel também começou a falar sobre sua infância, sobre a mãe que tinha morrido cedo, sobre os anos pulando de fazenda em fazenda. Mas ela nunca falou sobre o coronel, sobre como tinha sido usada e descartada. Joaquim nunca perguntou. Eles jantavam juntos todas as noites, trabalhavam lado a lado durante o dia. Joaquim ensinava a Isabel a cuidar da horta, a colher os ovos, a consertar a cerca, e Isabel ensinava Joaquim a viver de novo, a abrir as janelas, a deixar o sol entrar, a rir, mesmo que fosse um riso curto e raro. A casa estava viva de novo. Foi numa tarde de domingo que Isabel fez a pergunta. Eles estavam sentados na varanda, descansando depois de um dia de trabalho. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Isabel acariciava a barriga, sentindo o bebê se mexer. Joaquim, ela disse, quebrando o silêncio, posso te perguntar uma coisa? Ele olhou para ela, franzindo a testa. Depende da pergunta. Por que você nunca casou de novo? Depois de perder Laura? Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Então ele suspirou. Porque eu não consegui. Toda vez que eu olhava para uma mulher, eu via Laura. E toda vez que eu pensava em tentar de novo, eu lembrava do sangue, do choro, da dor. Ele pausou, olhando para o horizonte. Eu decidi que era mais fácil ficar sozinho, sem riscos, sem perdas. Isabel sentiu uma pontada no peito. Mas isso não é viver, Joaquim. Isso é só existir. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, Isabel viu algo diferente nos olhos dele.
Não era raiva, não era tristeza, era curiosidade. E você? Perguntou Joaquim. Por que você não fala sobre o pai do seu filho? Isabel engoliu seco. Ela sabia que essa pergunta viria um dia. Porque não há nada para falar, respondeu ela com a voz firme. Ele não quis saber. Ele me usou e me descartou. E eu fui idiota de acreditar que ele se importava. Joaquim assentiu devagar. Ele é um covarde. Isabel sorriu, mas era um sorriso triste. Sim, é. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, observando o sol desaparecer no horizonte. Finalmente, Joaquim disse: esse bebê vai ter um teto, e vai ter comida, e vai ter dignidade. Eu prometo. E Isabel olhou para ele, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? Joaquim se levantou, colocando o chapéu na cabeça. Porque todo mundo merece uma segunda chance, inclusive eu. E ele entrou na casa, deixando Isabel sozinha na varanda, com o coração batendo forte e a certeza crescente de que aquele homem era diferente de todos os outros. Ele não queria possuí-la, ele queria salvá-la e talvez, no processo, salvar a si mesmo. A tempestade chegou numa noite de quinta-feira sem avisar. Isabel estava na cozinha, lavando os pratos do jantar, quando ouviu o primeiro trovão. Foi um estrondo seco, violento, que fez as janelas tremerem nas molduras. Ela parou, com as mãos ainda na água ensaboada, e olhou pela janela. O céu estava negro. Não era a escuridão normal da noite. Era algo mais denso, mais pesado, como se uma cortina de chumbo tivesse sido puxada sobre o mundo. As nuvens se moviam rápido, girando, formando redemoinhos sinistros. Vai ser forte, disse Joaquim, entrando na cozinha e fechando a janela com força. Muito forte. Vou trancar o galinheiro, fechar bem o celeiro e trazer os cavalos para o estábulo coberto. Você fica dentro de casa. Não sai por nada. Isabel assentiu, mas algo dentro dela estava inquieto. Não era medo da tempestade. Era outra coisa. Uma sensação estranha, como se o corpo estivesse se preparando para algo. A barriga estava pesada, mais pesada do que o normal. Nos últimos dias, ela tinha sentido uma pressão diferente, baixa, como se o bebê estivesse descendo. Mas a parteira tinha dito que ainda faltavam pelo menos 3 semanas. É só cansaço, pensou Isabel, tentando se acalmar. Ela secou as mãos no pano e caminhou até a sala, sentando-se no sofá. Lá fora, Joaquim corria de um lado para o outro, fechando tudo. Ela podia ver a silhueta dele através da janela, movendo-se rápido, sob a luz fraca do lampião. O vento começou a soprar, forte. As árvores se curvavam, os galhos rangiam, folhas secas voavam pelo ar como pássaros assustados, e então a dor chegou. Foi súbita, aguda. Uma cólica que começou na parte de baixo da barriga e subiu como uma onda, apertando tudo por dentro. Isabel levou a mão à barriga, ofegante, sentindo os músculos se contraírem com força. Não, não pode ser. Ainda não. Ela respirou fundo, esperando a dor passar. E passou. Por alguns segundos, tudo voltou ao normal. Isabel relaxou, encostando-se no sofá. Foi só uma dor passageira. Acontece. Mas a dor voltou. 2 minutos depois, mais forte, mais longa. Isabel se levantou, segurando a barriga, tentando caminhar. A parteira tinha dito que caminhar ajudava, mas seus pés mal tocavam o chão quando a terceira contração veio, tão violenta que ela dobrou o corpo, gemendo. «Joaquim!» gritou ela, mas a voz foi abafada pelo barulho do vento. A chuva começou a cair. Não era uma chuva normal, era um dilúvio. As gotas batiam no telhado como martelos, criando um barulho ensurdecedor. A luz do lampião na varanda balançava violentamente, criando sombras dançantes nas paredes. Isabel caminhou até a porta, segurando-se nos móveis. Ela abriu a porta e olhou para o terreiro. Joaquim estava no celeiro, fechando as grandes portas de madeira. A chuva caía tão forte que ela mal conseguia vê-lo. «Joaquim!» gritou Isabel com toda a força que tinha. Ele não ouviu. O barulho da tempestade engolia tudo.
Isabel saiu para a varanda, segurando-se na coluna de madeira. A chuva batia no telhado da varanda com fúria. O vento puxava seu vestido, chicoteava seu cabelo. "Joaquim!" gritou ela de novo, sentindo outra contração chegando. Dessa vez ele virou a cabeça e a viu. Mesmo de longe, mesmo com a chuva batendo, ele percebeu. A forma como ela estava curvada, segurando a barriga, o rosto contorcido de dor. Joaquim largou tudo e correu. Ele atravessou o terreiro em segundos, subiu os degraus da varanda e segurou Isabel pelos ombros. "O que foi?" perguntou ele, ofegante, encharcado da cabeça aos pés. "O bebê", Isabel conseguiu dizer, antes de outra contração explodir. Ela gritou, agarrando-se a Joaquim, as unhas cravando nos braços dele. O rosto de Joaquim empalideceu. "Não, não pode ser. Ainda faltam semanas." A parteira disse. "Eu sei o que ela disse!" Isabel gritou com lágrimas misturadas à chuva no rosto. "Mas ele está vindo, Joaquim! Agora! Eu sinto!" Joaquim ficou paralisado por um segundo. Isabel viu o pânico nos olhos dele, viu o fantasma de Laura voltando, a memória do sangue, do choro, da morte. "Joaquim, olha para mim." Isabel segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a encará-la. "Eu preciso de você. Agora. Não desmorona. Você me ouviu? Não desmorona." Ele piscou, respirou fundo e assentiu. Está bem, vou te levar para dentro." Joaquim a pegou no colo, carregando-a para dentro da casa. Ele chutou a porta com o pé, fechando-a contra a tempestade. Depois caminhou pelo corredor, carregando Isabel como se ela não pesasse nada. "Não é o meu quarto", ofegou Isabel. "Me leva para o outro. O quarto da Laura." Joaquim parou. Ela sentiu o corpo dele enrijecer. "Isabel, confia em mim", disse ela, olhando nos olhos dele. "Eu preciso de um quarto maior, com mais espaço, e você precisa entrar lá de novo, precisa deixar ela ir." Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Então ele assentiu. Ele caminhou até a porta no final do corredor. A porta que estava trancada há 8 anos. Ele a destravou com a mão trêmula e a empurrou. O quarto estava exatamente como Laura tinha deixado. A cama arrumada, as cortinas fechadas, os vestidos pendurados no armário, a escova de cabelo na penteadeira, tudo coberto por uma camada fina de poeira. Joaquim deitou Isabel na cama e, por um momento, ele ficou paralisado, olhando ao redor. Isabel viu as lágrimas brotarem nos olhos dele. "Joaquim", chamou ela, suavemente. Ele olhou para ela. "Laura te amou. E ela ia querer que você vivesse, que você fosse feliz, que você amasse de novo." Joaquim engoliu seco, assentindo. "Eu vou buscar água quente, toalhas, tesoura", disse ele com a voz rouca. "Você não se mexe." E ele saiu correndo. A tempestade rugia como uma besta ferida. Os trovões explodiam, os raios rasgavam o céu, a chuva batia nas janelas com tanta força que parecia que o vidro ia quebrar. E dentro do quarto, Isabel lutava pela vida. As contrações vinham uma atrás da outra agora. Não havia mais descanso, não havia mais pausa. Era dor constante, brutal, insuportável, como se o corpo inteiro estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Isabel gritava, chorava, empurrava. Joaquim estava ao lado dela, segurando a mão dela com tanta força que seus dedos estavam brancos. Com a outra mão, ele limpava o suor do rosto dela com um pano molhado. "Você consegue, Isabel", disse ele, com a voz firme, apesar do medo nos olhos. "Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você passou por tanta coisa. Você não vai desistir agora. Você me ouviu? Não desiste." Isabel tentou responder, mas outra contração veio. Ela arqueou as costas, gritando, sentindo como se estivesse sendo partida ao meio. "Eu não aguento mais", gritou ela. "Aguenta sim." Joaquim segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. "Você aguenta. Pelo seu filho. Pelo nosso filho. Você aguenta." As horas se arrastaram como uma eternidade. Joaquim fazia o que podia. Ele tinha visto partos antes, tinha ajudado vacas e éguas a parirem.
Mas isso era diferente. Isso era a mulher que ele amava, lutando pela vida. Ele colocou mais travesseiros atrás das costas de Isabel, ofereceu água, limpou o suor, segurou a mão dela, encorajou ela e rezou. Pela primeira vez em 8 anos, Joaquim rezou. Deus, por favor, não de novo, não tira ela de mim, por favor. Foi na madrugada, quando a tempestade começou a diminuir, que Isabel sentiu a mudança. Uma pressão diferente, intensa, insuportável. Joaquim, ofegou ela. Ele está vindo. Agora. Joaquim se posicionou, com as mãos tremendo mais firmes. Quando vier a próxima contração, você empurra com tudo que você tem. Você me ouviu? Com tudo! Isabel assentiu, reunindo as últimas forças que tinha. A contração veio, e ela empurrou, e gritou, um grito que rasgou a noite, que competiu com os trovões, que ecoou pela casa inteira. De novo! Ordenou Joaquim. Mais uma vez. Isabel empurrou de novo, e de novo, e de novo. E então, num momento que pareceu suspender o tempo, Isabel sentiu o bebê sair. Joaquim segurou a criança com mãos trêmulas, limpando o rostinho, desobstruindo as vias respiratórias. Por um segundo terrível, houve silêncio. O coração de Joaquim parou. Não, não, não. E então o bebê chorou. Um choro alto, forte, indignado. Joaquim soltou um soluço de alívio. Ele envolveu o bebê numa toalha limpa, limpando o corpinho com cuidado. É um menino, disse ele com a voz embargada. Isabel, é um menino. Isabel estendeu os braços, tremendo, chorando. Joaquim colocou o bebê nos braços dela. Ela olhou para aquele rostinho pequeno, vermelho, perfeito, e sentiu o coração explodir. Oi, meu amor, sussurrou ela, beijando a testa dele. Você está aqui. Você está vivo. Você é meu filho, meu menino. O bebê parou de chorar, abrindo os olhinhos minúsculos e olhando para Isabel. E naquele olhar havia vida, esperança, futuro. Joaquim estava ao lado da cama, olhando para mãe e filho. E pela primeira vez em 8 anos, ele chorou. Não era choro de dor. Era choro de alegria, de alívio, de redenção. Ele tinha salvado ela, ele tinha salvado o bebê, ele não tinha falhado dessa vez. A tempestade passou durante a madrugada. Quando o sol nasceu, o céu estava limpo, azul, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Isabel estava deitada na cama, exausta, mas viva, com Gabriel dormindo tranquilo nos braços. Joaquim estava sentado numa cadeira ao lado da cama, com a cabeça baixa, completamente esgotado. Joaquim, Isabel chamou com a voz fraca, mas feliz. Ele levantou a cabeça e ela viu os olhos dele vermelhos de tanto chorar. Como você está? Perguntou ele, levantando-se e se aproximando. Cansada. Isabel sorriu, mas feliz, tão feliz. Joaquim pegou a mão dela e a beijou. Você foi incrível. A mulher mais corajosa que eu já vi. E você, Isabel apertou a mão dele, salvou meu filho, salvou a mim. Você superou seu medo. Você enfrentou seus fantasmas. Você entrou neste quarto de novo. Joaquim olhou ao redor, para o quarto que tinha sido de Laura, e sentiu pela primeira vez paz. Ela teria gostado de você, disse ele suavemente. Laura, ela teria gostado muito de você. Isabel sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu quero te pedir uma coisa. O que você quiser. Eu quero que você seja o padrinho dele, o pai dele, porque biologicamente ele não é seu. Mas em tudo que importa, ele é. Você deu a vida a ele. Você nos salvou. Você é o pai dele. Joaquim sentiu um nó na garganta. Ele olhou para o bebê, para aquele rostinho pequeno e perfeito. Como você vai chamar ele? Gabriel, respondeu Isabel. Gabriel Ferreira. Joaquim olhou para ela surpreso. Ferreira? Sim, seu sobrenome. Porque ele é seu filho. E eu quero ser sua também, se você quiser. Joaquim se ajoelhou ao lado da cama, segurando o rosto de Isabel entre as mãos. Isabel, você e esse menino são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Vocês me trouxeram de volta dos mortos, me deram um propósito de novo. Claro que eu quero vocês.
Para sempre. Ele a beijou, suave, delicado, cheio de amor. E naquele quarto que tinha guardado tanta dor, uma nova família nasceu. Os dias seguintes foram de pura felicidade. Gabriel era um bebê tranquilo. Mamava bem, dormia bem, chorava pouco. Isabel se recuperava rápido, mais forte do que ela mesma esperava. Joaquim não saía de perto deles. Ele carregava Gabriel no colo sempre que podia, cantava para ele, conversava com ele, e à noite, quando Isabel amamentava, Joaquim ficava sentado ao lado, apenas observando. Você é um pai natural, disse Isabel sorrindo. Eu não sei o que estou fazendo, respondeu Joaquim com um sorriso tímido, mas eu quero acertar. Você já está acertando. Eles decidiram ficar no quarto de Laura. Era maior, mais confortável, e tinha uma energia diferente agora. Não era mais um mausoléu, era um lar. Joaquim abriu as cortinas pela primeira vez em 8 anos. Dobrou os vestidos de Laura com cuidado e os guardou no baú. Tirou os retratos da parede e os colocou numa caixa no sótão. Eu não estou te esquecendo, Laura, sussurrou ele sozinho no quarto. Mas eu preciso viver de novo, e eu acho que você ia querer isso. E ele sentiu, de alguma forma, que Laura estava em paz também. Mas a paz durou pouco. Foi numa manhã de terça-feira, 3 dias depois do nascimento de Gabriel, que a carruagem apareceu. Isabel estava na cozinha, preparando o café, com Gabriel dormindo no berço improvisado ao lado do fogão. Joaquim estava no celeiro, consertando uma roda da carroça. Isabel olhou pela janela e sentiu o sangue gelar. A carruagem era bonita, muito bonita, de madeira escura polida, com detalhes em dourado, puxada por 2 cavalos brancos, perfeitos, bem tratados. Era o tipo de carruagem que gritava riqueza. A porta se abriu e Coronel Álvaro Mendes desceu. Ele vestia terno cinza impecável, chapéu de feltro, bengala de marfim com cabo de prata, sapatos de couro engraxados. O bigode estava aparado, o cabelo penteado com pomada. Ele era a imagem da elegância e do poder. Atrás dele desceu outro homem, mais jovem, magro, de óculos. Carregava uma pasta de couro, um advogado. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Ela segurou-se na mesa, tentando respirar. Ele veio. Ele realmente veio. Joaquim saiu do celeiro naquele momento, limpando as mãos num pano. Ele franziu a testa ao ver a carruagem. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer o tipo de visitante. Rico, urbano, problemático. Ele caminhou até a frente da casa, colocando-se entre a carruagem e a porta. "Posso ajudar?" perguntou Joaquim com a voz controlada, mas fria. O coronel olhou para ele de cima a baixo, avaliando. Viu um homem de trabalho, roupas simples, mãos calejadas, nada ameaçador. "Você é o dono desta propriedade?" perguntou o coronel com voz autoritária. "Sou Joaquim Ferreira, e você está em terra privada sem convite." O coronel sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. "Meu nome é Coronel Álvaro Mendes, proprietário da fazenda Santa Clara, a maior plantação de café da região, e vim buscar o que é meu." Joaquim sentiu o alarme disparar em seu peito, mas manteve o rosto impassível. "Não sei do que você está falando." O coronel deu um passo à frente. "Não me faça de idiota, Ferreira. Eu sei que Isabel está aqui, e sei que ela teve meu filho." Naquele momento, Isabel apareceu na porta pálida, com Gabriel nos braços. O coronel olhou para ela, depois para o bebê, e seus olhos brilharam com algo que não era amor, era posse. "Então é verdade", disse ele, subindo os degraus da varanda sem pedir licença. "Você teve o bastardo." Isabel sentiu a raiva queimar no peito, mas antes que pudesse responder, Joaquim bloqueou a passagem do coronel. "Você para aí mesmo", disse Joaquim com a voz perigosamente baixa. "E não usa essa palavra de novo." O coronel olhou para Joaquim com desdém. "Saia da frente, camponês. Vim conversar com a mãe da criança." "Você não vai chegar perto dela." O coronel bufou impaciente. "Olha, eu não vim aqui para brigar. Vim fazer uma proposta civilizada." Ele acenou para o advogado que se adiantou, tirando papéis da pasta.
Senhor Ferreira, disse o advogado com voz neutra e profissional, meu cliente está disposto a oferecer uma compensação financeira generosa em troca da criança. R$ 2.000, mais do que você ganharia em 5 anos de trabalho. Você entrega o bebê, assina estes papéis renunciando qualquer direito e nós saímos da sua vida. Todos ganham. Isabel sentiu o mundo desmoronar. As pernas quase cederam. Vocês querem comprar meu filho? Sussurrou ela, incrédula. O coronel finalmente olhou diretamente para Isabel e seus olhos eram duros como pedra. Não é seu filho, Isabel. É meu sangue, meu herdeiro, e eu não vou permitir que um Mendes seja criado numa fazenda pobre por uma prostituta e um qualquer. Joaquim explodiu. Antes que alguém pudesse reagir, ele agarrou o coronel pela gola do terno, erguendo-o quase do chão e o jogou contra a parede da varanda com tanta força que a madeira rangeu. Você não fala dela assim, rugiu Joaquim com o rosto a centímetros do coronel. Você entendeu? O coronel tentou se soltar, mas Joaquim era mais forte, endurecido por anos de trabalho pesado. Solta-me! Gritou o coronel, vermelho de raiva e humilhação. Você não tem direito nenhum sobre esse bebê. Joaquim apertou mais o aperto, suas mãos tremendo de raiva. Você abandonou ela. Você a expulsou grávida, jogou ela na estrada para morrer. E agora você vem aqui, com sua carruagem bonita e seu terno caro, achar que pode comprar a criança? O advogado tentou intervir. Senhor Ferreira, isso é agressão. Eu posso... Cala a boca! Joaquim virou-se para o advogado e o homem recuou, assustado com a fúria nos olhos dele. Joaquim soltou o coronel, empurrando-o para longe. O coronel tropeçou, quase caindo dos degraus. Você quer saber a verdade, coronel? Joaquim deu um passo à frente e sua voz estava carregada de desprezo. Você é um covarde, um homem pequeno, mesquinho, que usa poder e dinheiro para fazer o que quer. Você seduziu uma moça inocente, usou ela e, quando ficou inconveniente, jogou ela fora como lixo. O coronel ajeitou o terno, tremendo de raiva. Como ousa? Eu ouso porque eu sou homem, gritou Joaquim. Coisa que você nunca foi. Um homem de verdade assume suas responsabilidades. Um homem de verdade protege quem ama. Você é só um título vazio. Um coronel sem honra. O coronel ficou roxo. Você vai se arrepender disso. Eu vou voltar com a polícia. Vou provar na justiça que você sequestrou meu filho. Vou te destruir. Vou pegar suas terras, queimar sua casa, te jogar na cadeia. Joaquim não recuou. Ele deu outro passo à frente, olhando o coronel diretamente nos olhos. Tente, disse ele com a voz baixa e mortal. Tente, e você vai descobrir o que acontece quando um homem de verdade defende sua família. O silêncio foi quebrado apenas pelo choro de Gabriel. Isabel estava encostada na parede, tremendo, abraçando o bebê contra o peito. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. O coronel olhou para ela uma última vez. Havia algo em seus olhos agora. Não era amor, não era arrependimento, era cálculo. Isso não acabou, disse ele, descendo os degraus e caminhando de volta para a carruagem. O advogado o seguiu rapidamente, guardando os papéis. Antes de entrar na carruagem, o coronel virou-se. Você acha que ganhou, Ferreira? Você não sabe com quem está mexendo. Eu tenho amigos no governo, na polícia, nos tribunais. Vou fazer sua vida um inferno. Joaquim não respondeu. Apenas ficou ali, de braços cruzados, olhando. A carruagem partiu, levantando poeira na estrada. Quando ela desapareceu no horizonte, Joaquim finalmente se virou. Isabel estava desmoronando. As pernas cederam, e ela escorregou pela parede até sentar no chão, abraçando Gabriel e soluçando. Joaquim correu até ela, ajoelhando-se e puxando as duas nos braços. Ele vai levar meu filho, chorou Isabel. Ele tem dinheiro, poder, conexões. Ele vai levar Gabriel de mim. Não vai, disse Joaquim, segurando o rosto dela. Olha para mim, Isabel. Olha. Ela ergueu os olhos molhados de lágrimas. Ele não vai levar seu filho. Eu vou proteger vocês.
Eu juro pela minha vida, pela memória de Laura, pela minha alma, ninguém vai tirar Gabriel de você. Ninguém. Isabel soluçou, encostando a testa na dele. Como? Como vamos lutar contra ele? Com a verdade, respondeu Joaquim, e com a lei. Amanhã de manhã vou até a cidade. Vou contratar o melhor advogado que eu conseguir. Vamos documentar tudo, sua expulsão, sua gravidez, como ele te abandonou, e vamos registrar Gabriel como meu filho. Legalmente, ele não vai ter direito nenhum. E se não funcionar? Joaquim ficou em silêncio por um momento. Então disse com voz firme: então vamos fugir, para bem longe, onde ele nunca vai nos encontrar. Mas prefiro viver fugindo com você e Gabriel do que entregar vocês para aquele monstro. Isabel abraçou Joaquim com força, com Gabriel entre eles. E ali, naquela varanda, sob o sol da manhã, eles se tornaram uma família de verdade, unidos contra o mundo. Na manhã seguinte, Joaquim acordou antes do sol nascer. Ele se vestiu em silêncio, tomou cuidado para não acordar Isabel e Gabriel, que dormiam profundamente. Na cozinha, tomou um café rápido e pegou sua pequena reserva de dinheiro guardada numa lata no armário. Eram suas economias de anos, não muito, mas o suficiente para contratar um advogado decente. Ele selou o cavalo e partiu para a Barra do Rio, antes que a névoa da manhã se dissipasse completamente. A cidade estava acordando quando Joaquim chegou. Comerciantes abriam as portas, mulheres carregavam cestas para o mercado, crianças corriam pelas ruas de paralelepípedo. Joaquim conhecia apenas um advogado de reputação na cidade, Dr. Anselmo Fonseca, um homem de meia idade conhecido por aceitar casos difíceis e por não se intimidar com os poderosos. O escritório ficava num sobrado na praça central, com uma placa discreta na porta. Dr. Anselmo Fonseca, advogado. Joaquim bateu. Entre, chamou uma voz do interior. Joaquim entrou e se viu num escritório apertado, mas organizado. Havia estantes cheias de livros jurídicos, uma mesa coberta de papéis e, sentado atrás dela, um homem magro de óculos, cabelos grisalhos e barba bem aparada. Dr. Fonseca ergueu os olhos e estudou Joaquim. Senhor Ferreira, disse ele surpreendentemente, eu estava esperando por você. Joaquim franziu a testa. Como assim? Dr. Fonseca se recostou na cadeira. Notícias viajam rápido numa cidade pequena. Ontem à tarde, o advogado do Coronel Mendes esteve aqui na cidade, fazendo barulho no cartório, ameaçando processos. Não foi difícil juntar as peças. Joaquim sentou-se na cadeira diante da mesa. Então você sabe por que estou aqui? Sei. E antes que você pergunte, sim, eu aceito o caso. Sem cobrar adiantado. Joaquim piscou surpreso. Por quê? Dr. Fonseca tirou os óculos e os limpou calmamente. Porque eu conheço o Coronel Mendes há 20 anos. E sei exatamente o tipo de homem que ele é. Arrogante, cruel, acostumado a conseguir o que quer através do medo. E eu passei minha carreira defendendo pessoas que homens como ele pisoteiam. Ele colocou os óculos de volta. Então, vamos começar. Me conte tudo desde o início. Joaquim contou. A tempestade, Isabel na estrada, a gravidez, o parto, a ameaça do coronel. Dr. Fonseca ouvia atentamente fazendo anotações. Quando Joaquim terminou, o advogado ficou em silêncio por um momento, pensativo. O caso é complicado, disse ele finalmente. O coronel tem recursos, tem influência, e biologicamente a criança é dele. Isso é um fato que não podemos negar. Joaquim sentiu o estômago apertar. Mas, Dr. Fonseca sorriu levemente. A lei não é só biologia, é também abandono, negligência, irresponsabilidade. O coronel expulsou Isabel grávida, não ofereceu suporte, não reconheceu a criança. E agora, meses depois, aparece querendo direitos? Ele bateu na mesa com o dedo. Vamos usar isso. Vamos provar que ele abandonou mãe e filho. E vamos pedir que a corte reconheça você, Joaquim, como pai legal de Gabriel, através de adoção. Isso é possível? É, mas precisamos nos mover rápido, antes que o coronel consiga uma ordem judicial.
Dr. Fonseca abriu uma gaveta e tirou formulários. Vamos começar pelos documentos de adoção. Você e Isabel são casados? Joaquim hesitou. Não, ainda não. Dr. Fonseca ergueu uma sobrancelha. Então sugiro que se casem. Rapidamente. Um casal casado tem muito mais força legal na adoção de uma criança. Joaquim assentiu. Eu vou pedir ela hoje mesmo. Ótimo. Assim que tiverem a certidão de casamento, volte aqui. Vamos processar os papéis de adoção e registrar Gabriel como Gabriel Ferreira, filho legítimo de Joaquim e Isabel Ferreira. Dr. Fonseca se levantou, estendendo a mão. Nós vamos vencer isso, Sr. Ferreira. Eu prometo. Joaquim apertou a mão dele, sentindo esperança pela primeira vez desde que viu aquela carruagem. Joaquim voltou para casa ao meio-dia, com o coração mais leve. Isabel estava na cozinha, amamentando Gabriel. Ela olhou para ele ansiosa. E então? Temos um advogado, disse Joaquim tirando o chapéu. Dr. Fonseca, ele acha que podemos ganhar. Isabel soltou um suspiro de alívio. Graças a Deus. Joaquim se ajoelhou ao lado dela, pegando a mão dela. Isabel, eu preciso te pedir uma coisa. O quê? Case comigo. Agora, amanhã, o mais rápido possível. Isabel piscou, surpresa. Joaquim, eu sei que não é o pedido romântico que você merece, disse ele rapidamente. Mas o advogado disse que se a gente for casado, nossa chance de ganhar a guarda de Gabriel é muito maior. E além disso, ele pausou, olhando nos olhos dela. Além disso, eu te amo, eu quero me casar com você. Não por estratégia legal, mas porque você é minha família. Você e Gabriel. E eu quero tornar isso oficial. Isabel sentiu as lágrimas brotarem. Eu também te amo, Joaquim. E sim, 1000 vezes sim. Eu caso com você. Joaquim a puxou para um abraço cuidadoso para não apertar Gabriel entre eles. Amanhã de manhã, vamos ao cartório, disse ele. E depois, vamos ao Dr. Fonseca para dar entrada na adoção. Isabel assentiu, sorrindo através das lágrimas. No dia seguinte, numa cerimônia simples no cartório de Barra do Rio, com o Dr. Fonseca e o escrivão como testemunhas, Joaquim Ferreira e Isabel se tornaram marido e mulher. Não houve festa, não houve música, não houve luxo. Mas quando o escrivão disse, vocês agora são marido e mulher, e Joaquim beijou Isabel suavemente, com Gabriel no colo dela, foi o momento mais feliz da vida de ambos. 2 semanas depois, os papéis de adoção foram aprovados. Dr. Fonseca entrou no escritório do juiz com todos os documentos, certidão de casamento, testemunhos de vizinhos, provas do abandono do coronel e o pedido formal de adoção. O juiz, Dr. Oliveira, era um homem velho e sério, conhecido por sua justiça imparcial. Ele leu todos os documentos em silêncio. Então olhou para Dr. Fonseca. O coronel Mendes já entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade, disse o juiz. Eu sei, respondeu o Dr. Fonseca. Mas paternidade biológica não garante direitos quando há abandono comprovado, Vossa Excelência. O coronel expulsou Isabel grávida. Não ofereceu suporte financeiro. Não reconheceu a criança no nascimento. Só apareceu meses depois, quando descobriu que ela tinha um teto. O juiz ficou em silêncio, pensativo. E este Joaquim Ferreira, ele é um bom homem? É, Vossa Excelência, trabalhador, honesto, respeitado na comunidade. Ele salvou Isabel quando ela estava à beira da morte. Fez o parto da criança sozinho durante uma tempestade e está disposto a assumir Gabriel como filho legítimo. O juiz bateu os dedos na mesa. Você entende que esta decisão vai contra um homem poderoso? O coronel Mendes tem influência. Ele pode fazer pressão política. Doutor, Fonseca se inclinou. Com todo respeito, Vossa Excelência, se a justiça se curva ao poder, então não é justiça. O juiz o encarou por um longo momento. Então assentiu. Tem razão. Ele pegou a caneta e assinou os papéis. Adoção aprovada.
Gabriel Ferreira é agora filho legítimo de Joaquim e Isabel Ferreira. E quanto ao pedido do Coronel Mendes de reconhecimento de paternidade, eu vou negá-lo por abandono comprovado. Dr. Fonseca sorriu. Obrigado, Vossa Excelência. Quando Joaquim recebeu a notícia, ele segurou Isabel e girou com ela, rindo. Ele é nosso, oficialmente, Gabriel Ferreira. Isabel chorava de felicidade, abraçando Joaquim com força. Acabou, realmente acabou. Acabou! Joaquim concordou, beijando-a. Mas o coronel não aceitou a derrota quieto. Ele tentou apelar, contratou advogados caros de São Paulo, fez pressão política, ofereceu subornos. Mas Dr. Oliveira era incorruptível e Dr. Fonseca era implacável. Cada apelo, cada tentativa, bloqueada. E finalmente, 6 meses depois, o coronel desistiu. 2 anos depois, o coronel Álvaro Mendes estava sentado na varanda da fazenda Santa Clara, olhando para as terras que um dia foram suas, mas não eram mais. Más decisões financeiras, dívidas de jogo, investimentos fracassados e, principalmente, a obsessão doentia por recuperar Gabriel, que o fez gastar fortunas em advogados inúteis. A fazenda estava sendo leiloada. Dona Eugênia tinha pedido separação e voltado para São Paulo com a família dela. Os empregados tinham sido dispensados. O coronel estava sozinho, velho, doente, quebrado. Ele olhou para a estrada de terra, lembrando do dia em que expulsou Isabel. Se eu tivesse feito diferente, mas não tinha feito, e agora pagava o preço. 15 anos depois, Gabriel estava sentado na varanda da Fazenda Ferreira, lendo um livro de matemática. Ele tinha 15 anos agora, alto, magro, forte, com os olhos escuros de Isabel e a determinação de Joaquim. Era o melhor aluno da escola de Barra do Rio, sonhava em ser engenheiro. Gabriel, chamou Isabel saindo da casa. Ela tinha 36 anos agora, com alguns fios de cabelo grisalho, mas ainda bonita. Vai ajudar seu pai no celeiro. Já vou, mãe, respondeu Gabriel, fechando o livro. Ele se levantou e caminhou até o celeiro, onde Joaquim estava consertando uma cerca. Precisa de ajuda, pai? Joaquim olhou para o filho e sorriu. Ele tinha 57 anos agora, cabelos grisalhos, costas um pouco curvadas, mas ainda forte. Sempre, respondeu ele. Segura aqui enquanto eu prendo. Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Pai, disse Gabriel, depois de um tempo. Sim, a professora disse que eu posso conseguir uma bolsa para estudar engenharia na capital, se eu passar no exame. Joaquim parou, olhando para o filho. E você quer ir? Gabriel hesitou. Eu quero, mas não quero abandonar você e mãe. Joaquim colocou a mão no ombro do filho. Gabriel, eu e sua mãe trabalhamos duro para que você tivesse oportunidades que a gente nunca teve. Se você quer estudar, vai estudar. E vamos estar orgulhosos de você. Gabriel sorriu. Obrigado, pai. Joaquim o puxou para um abraço. Você é meu orgulho, filho. Nunca duvide disso. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Isabel e Joaquim estavam sentados na varanda, observando as estrelas. Você acha que a gente deveria contar para ele? Perguntou Isabel, suavemente. Contar o quê? Sobre o coronel. Sobre quem é o pai biológico dele. Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Um dia vamos contar, quando ele for adulto, quando estiver pronto para entender. E se ele ficar com raiva da gente? Joaquim pegou a mão dela. Não vai ficar, porque ele sabe que a gente ama ele. E amor verdadeiro não vem do sangue, vem do coração. Isabel encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Joaquim Ferreira. Eu também te amo, Isabel Ferreira. 30 anos depois. Gabriel estava casado agora com uma professora chamada Clara. Eles tinham 3 filhos, Laura, em homenagem à primeira esposa de Joaquim, Ana e Miguel. Gabriel tinha se tornado engenheiro, como sonhava. Construiu pontes e estradas por todo o país, mas nunca se esqueceu de suas raízes.
Ele voltava para a fazenda todo mês, trazendo a família. Joaquim e Isabel estavam velhos agora. Joaquim com 72 anos, Isabel com 58, mas ainda juntos, ainda apaixonados. Numa tarde de domingo, Gabriel estava sentado na varanda com os pais, observando os netos brincarem. "Pai", disse Gabriel. "Mãe, eu preciso falar uma coisa com vocês." Joaquim e Isabel se entreolharam. "O que foi, filho?" Gabriel respirou fundo. "Eu descobri sobre o Coronel Mendes, sobre ele ser meu pai biológico." Isabel sentiu o coração apertar. "Como um colega de trabalho era de Barra do Rio. Ele comentou o caso sem saber que era comigo. Eu investiguei." Joaquim e Isabel ficaram em silêncio, esperando. "E eu só queria dizer", Gabriel segurou as mãos dos dois, "que não muda nada. Vocês são meus pais. Sempre foram, sempre serão. Aquele homem só me deu DNA. Vocês me deram vida, amor, dignidade." Isabel desabou em lágrimas. Joaquim também chorou, puxando o filho para um abraço. "Obrigado, filho", sussurrou Joaquim. "Obrigado." 50 anos depois, Joaquim morreu dormindo, aos 83 anos, com Isabel ao lado dele segurando sua mão. Seus últimos momentos foram pacíficos. Ele olhou para Isabel, sorriu e sussurrou. "Foi uma vida boa, não foi?" "A melhor", respondeu ela chorando. "Eu te amo. Eu também te amo." E então, ele fechou os olhos. O funeral foi simples, como Joaquim teria querido. Mas a igreja estava lotada. Gabriel estava lá, agora um homem de 65 anos, com os próprios cabelos grisalhos. Ao lado dele, seus filhos e seus netos. 3 gerações reunidas para se despedir do patriarca. Quando chegou a hora de falar, Gabriel se levantou. "Meu pai", começou ele com a voz embargada, "não era meu pai biológico, mas ele foi mais pai do que qualquer homem poderia ser." Ele limpou as lágrimas. "Ele me salvou antes mesmo de eu nascer. Salvou minha mãe. Nos deu um lar. Nos deu dignidade. Nos ensinou o que é amor verdadeiro." Gabriel olhou para o caixão. E quando eu perguntava para ele por que ele tinha feito tudo isso, sabe o que ele dizia? Ele dizia, "Porque Deus não desperdiça nada, nem a dor, nem o sofrimento. Ele usa tudo para nos levar exatamente onde precisamos estar." Gabriel sorriu através das lágrimas. "Obrigado, pai, por tudo. Descanse em paz." Isabel viveu mais 10 anos depois da morte de Joaquim. Ela morreu aos 83 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Suas últimas palavras foram, "Vou encontrar o Joaquim agora." E ela sorriu, fechando os olhos. 70 anos após o início da história. A Fazenda Ferreira ainda existe. Agora é administrada pelo neto de Gabriel, um jovem empreendedor chamado Joaquim Neto, em homenagem ao bisavô. A casa foi reformada, modernizada. Mas uma coisa permaneceu intocada: a varanda. Na varanda há uma placa de bronze. Joaquim e Isabel Ferreira. Aqui construíram uma família com amor, fé e coragem. 1880-1963. E toda a família Ferreira, quando se reúne, conta a história. A história de uma criada que não buscava amor, mas tocou o coração de um fazendeiro viúvo solitário. A história de como Deus usa os momentos mais escuros para criar os milagres mais brilhantes. A história de que família não é sangue, é amor. E o coronel, Álvaro Mendes, morreu sozinho, aos 65 anos, num quartinho alugado em São Paulo. Doente, pobre, abandonado. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois. Ninguém foi ao enterro, nenhum filho, nenhum amigo, nenhuma lágrima. A justiça tarda, mas não falha.